Hello, Springers! Tudo bom com vocês, guys? Episódio número 6 aqui do nosso Springcast. Se você ainda não viu os nossos outros episódios, quando você acabar esse aqui, volta e assiste todos ali, guys. Sim, tá bom? muito interessantes eles são, hein? There we go. Se você ainda não tá seguindo a gente no Instagram, também, guys, tá perdendo. Tem conteúdo ali semanalmente, quase que diariamente, praticamente, né? Sim, nossas redes sociais estão bombando, sempre cheio de coisa assim bem interessante pra todo mundo, na verdade. There we go. Tem até a Paty fazendo um rap lá em japonês. Não, né? Se não vocês, tem, não. Se vocês não esse viram você esse pula, vídeo, não volta precisa lá, ver. porque vale a pena, Não, guys. Depois manda uma mensagenzinha pra Teacher Paty, guys. Mas então apresentando então o nosso convidado aqui, Convidado, né? convidada, Teacher Paty. Mas antes, um pouquinho, roda a vinheta. Mas estamos de volta então, guys, com a nossa querida Teacher Paty. Nossa, querida! Pra algumas pessoas conhecem ela como Midori também, né? Yes, o meu nome é Patrícia Midori, pra quem não sabe. E é uma coisa bem curiosa até, porque no Brasil todo mundo me chama pelo meu nome japonês, né? Que é Midori. Se você falar assim, ligar pra minha casa, posso falar com a Patrícia? Vai demorar um pouquinho ali, ou você perguntar de mim como Patrícia no Brasil. Porque todo mundo lá me chama mais de Midori. Mas aqui no Japão, curiosamente, é a Paty. Ok, então, Miss Midori. Eu sou o Aka, eu sou o Aka, né? Você é o Midori, eu sou o Aka, então. Por que? Why? Colors, tipo, Midori. Porque... Midori é verde, Aka é vermelho. Não foi legal. Mas it's okay. Meu nome em japonês é Kenji, pra quem não sabe, Okay. então eu não pareço Kenji. Midori is way better. There we go. Mas guys, então hoje a gente vai estar batendo um papo com a Teacher Paty e ela vai estar contando um pouquinho da experiência que ela teve na Nova Zelândia, guys. Pra você aí, menininha que tem vontade de conhecer a Nova Zelândia, guys, tem tido bastante procura por alunos, bastante gente me pergunta. Ontem eu conversei com uma aluna, ela falou, Teacher, quero fazer um intercâmbio, mas quero ir pra Nova Zelândia. Vocês fazem intercâmbio? Let's go together! Yes. A gente tem intercâmbio pra Nova Zelândia também, guys. Sim. E é legal que a Paty conheceu Nova Zelândia em 1800. Ai, God! A Paty conheceu a Nova Zelândia, guys, na época que a Inglaterra tava colonizando. De lá pra cá mudou algumas coisas, mas a Paty vai estar compartilhando um pouquinho com a gente aí de como é que foi essa experiência da Nova Zelândia. Então, a Nova Zelândia eu fui 2 vezes, actually, ok? Caraca, olha como a Paty é rica, hein, guys? Ai, God. Eu fui 2 vezes porque eu tinha amigos muito queridos que moravam lá, né? Já não são mais amigos, já não são mais queridos. Não, é porque eles são eternamente queridos, mas eles estão morando agora no Brasil, né? Então tá infelizmente, explicado. Bom, eles estão muito felizes no Brasil, mas infelizmente pra mim, porque eu aí não tenho um lugar pra ficar na Nova Zelândia. Então, se você mora na Nova Zelândia, quer compartilhar um sofá com a Teacher Paty, por favor. I'm a great company, yeah. Mas, então eu fui 2 vezes, né? E foi muito legal. A Nova Zelândia é um país belíssimo, né? E, assim, para praticar o inglês, né? E ele tem uma vibe um pouquinho mais europeia, na verdade, né? Porque a Austrália, ele tem uma vibe mais Brasil, né? Que todo mundo tem aquela... Sim e não, porque eu achei muito a parte de construções muito europeia também, né? Então tem também... essa vibe de... foi colonizado, né, pela Inglaterra, então tem muito essa vibe mas também, né? se você andar um pouquinho por São Paulo também tem muitos prédios, assim, antigos, né? Que a gente foi colonizado pelos portugueses. Então tem bastantes edifícios que tem um pouco esse ar europeu também, Legal. Né? Mas eu digo assim, no sentido do clima, for example, né? Que na Nova Zelândia o clima ele é bem meio... Talvez a Little São Paulo, assim, porque começa, sunny, né? Começa bem com sol, aí às vezes tem uma garoa, aí no finzinho da tarde tá mais fresquinho, né? Então, tipo,
como se fossem os 4 seasons, as 4 estações no mesmo dia. E por ser, às vezes, assim, um pouquinho foggy, assim, meio... Fog é neblina, nebuloso. é nebuloso, coisa assim. E o país dos esportes radicais, né? Então, tipo assim, uma coisa bem legal que tem lá, toda grande. Eu fui 2 vezes para... Meus amigos moravam em Auckland, né? Okay. Então, toda grande, né, cidade que se preze tem um observatório, né? Tem uma torre e lá tem uma também muito... I think is the coolest, tá? Por quê? Porque como é o país dos esportes radicais, nesse observatório, nessa torre, além de você poder ter aquela vista, né, da cidade, a gente tem coisas para fazer, tipo free fall, né? Você é pendurado, não é um bungee jump, porque você não vai ficar banging, entendeu? Você é pendurado por um cabo e a pessoa solta. Yes. Então é uma coisa que dá para fazer na torre. E uma outra atividade que eles têm também é andar por fora. Então tem a janela do observatório e tem um path, né? Um caminho do lado de fora, onde, se você pagar, obviamente, né? Você pode ficar dando a volta ali fora, obviamente, com um cabo de segurança, tudo, né? Bem seguro. Mas, assim, radical, né? Coisas assim que, por exemplo, aqui no Japão a gente não tem, nem na Austrália eu fui na torre de lá, mas é só observatório mesmo, né? Agora dá pra andar lá fora também. Dá pra andar lá fora também, então eles estão ficando radicais também. Você viu que realmente a parte foi há muito tempo atrás, guys. Não é brincadeira. Depois eu vou fazer um research pra ver quando que eles colocaram isso. My God. Mas legal, mas qual desses que você fez na Nova Zelândia? Não fiz nenhum, gente. Caramba, olha só. Não fiz nenhum. Porque, Why not? Porque Teacher Patty didn't have money. Não, yes. E tipo assim, a Teacher Patty também gosta de ir com uma galera, tá? E tipo assim, eu sou que quero fazer tudo, mas pô, aí os meus amigos não quiseram, e aí eu falei, eu tô aprendendo a ser mais independente. Mas eu gosto de fazer coisas com os amigos, né? E aí, na época, ninguém quis. Aí eu falei, você fica meio... ok, então... Eu não sou assim, não, guys. Se eu quero fazer um negócio, I don't care. Would you go? Não, porque eu sou cagão, né, cara? Então eu respeito a altura, não gosto. Shame on you. Mas se fosse uma coisa que eu gostasse, com certeza eu faria, independentemente se tivesse alguém junto ou não. Então faça, guys. Se vocês têm vontade... Do it! Sim, porque eu fui 2 vezes e infelizmente não fiz. E também is quite a little expensive. Então a Teacher Patty foi, né, com a graninha meio curta. Mas então, é bom que você tem que voltar. Então, sim. E tem sempre aquele estágio, né? Então, the third time is the charm, is right? the charm, yes. Então coisas cool também. No meio do centro da cidade tinha, um brinquedo que era meio um estilingue, né? Você senta assim num carrinho e aí puxa o elástico e daqui a um pouco solta, assim, né? E isso no meio da cidade. Então, assim, coisas assim que é mais difícil de ver, né? Em outras metrópoles, né? Legal. Mas você fez alguma coisa, Paty? Essa que é a questão. Tinham tantas coisas pra fazer. Eu quero saber o que você fez. Então, né? Eu cheguei a fazer... Eu fiz algumas coisas tipo cable card, eu fiz acho que fiz algumas atividades, mas não em Auckland. Eu fiz, na segunda vez que eu fui para Rotorua, que é uma cidade ali da Nova Zelândia que ela tem onsen. Né? Ela tem... Que radical! Nossa! Eu fui... Can you wait for that? Fui pra Austrália e entrei no onsen. New Zealand. Eu tô com o salto no meu coração. Mas eu fui pra Rotorua e... Hot Spring, né? Hot Spring. Então, é bem interessante, porque é uma cidadezinha bem bonitinha, pequena. E é uma cidade vulcânica mesmo. Então, tipo assim...
você sai na cidade e tem cheirinho de feijão, né? Pelos gases, e aí tem hot spring. E é o legal de lá, comparado aqui, com aqui do Japão, que lá, por ser western, né? Por ser um país ocidental, você pode entrar com o seu biquininho, com o seu swimming suit, né? Não é aqui no Japão que você tem que entrar de pelado, né? Então, esse é um plus. E em Rotorua também tem várias coisas, né? Parques, eu fui num parque que eu fui de kart. Aí tinha aquela bolha de plástico. Hoje em dia é mais normal, né? Mas na época era novidade, que você entra lá dentro e sai rolando. Eu já comprei uma dessas, você acredita? E what did you do with that? O que você fez com isso? É aquelas bolhas que você coloca uma pessoa dentro e coloca ar, né? Yes. Na minha cabeça, a gente enchia a bolha e aí tinha uma camada que protegia e você poderia entrar e sair e o negócio ficaria cheio. Não é assim, você... a gente entrou, não foi nem eu, a gente colocou um amigo nosso dentro da bolha, colocou uma maquininha daquelas de encher boia e o colchão de ar lá dentro pra poder encher. Ele ficou umas 2 horas lá dentro sentado pra encher e a gente jogou ele dentro d'água. Lá no Biwak. Usei uma vez, guys. Eu acho que essa foi a coisa mais inútil que eu já comprei na minha vida. You see, who is the rich person here, you know? Coisa aleatória, né? Mas legal. Esse você chegou a fazer na Nova Zelândia? Esse também não. Guys, ó, vamos levantar uma vaquinha pra poder mandar a Teacher Patty pra Nova Zelândia e ela poder fazer alguma coisa lá. The coolest and radical thing that I did in New Zealand, que eu fiz na Nova Zelândia, foi um off-road. Era um circuito, né, de off-road mesmo, e a gente foi e você entrava, eu fiz 2 courses, tá? Um que era num Jeep enorme, e aí tinha o driver, o motorista. Você não dirigiu, então? Esse não, mas aí ele fazia aquelas manobras de quase ficar assim, 90 graus, né, tipo, no meio da lama e tal. E um outro, que é uma trilhinha, e inclusive era um Jimny, não, eram vários Jimnys, mas era automático, mas você dirigia. Esse eu fiz, né? E aí você vai lá no meio do lamaçal e tem uma queda, gente, eu nem acredito que eu fiz isso, mas uma queda assim que era quase 90 graus, que o carro vai pof, assim. Como é que é o som que o carro faz? Pode ir? E dá um splash, assim, na água embaixo. Então, tipo, é um local que tem várias atividades como essa pra você fazer. Legal. Então, o pouco que eu sei de lá é que tem muita natureza. Sim, né? Sim. Se eu não me engano, foi Lord of the Rings que foi filmado lá, né? E uma curiosidade também que fala, eu não cheguei aí, né? Mas por a New Zealand ser uma ilha comprida, né? Então tem um lugar que dá pra esquiar, que é in the very south, e tipo, praias lindíssimas também. Então, tipo, é um lugar que se você tiver dinheiro pra, né, passear, dá pra você fazer esqui e ir pra praia, não? Legal. Uma curiosidade, guys, é que a Nova Zelândia ela não existia. Ela meio que apareceu. Ela veio, ela ficava debaixo da água. Submersa? E aí ela apareceu por... Atlantis, eu não sabia. Não, é true, guys, pode procurar. Por isso que tem um animal, que não sei se ainda tem ou se entrou em extinção, que é o kiwi. O que é um bichinho peludinho. Não, ele ainda existe, mano. Peludinho e as perninhas, né? Sim, Por quê? Porque quando a ilha apareceu, os pássaros que ficavam começaram a pousar. E como era um local que saiu de dentro da água, não tinha predador. Não tinha cobra, não tinha nenhum outro animal. Então os pássaros pararam de voar e começaram a caminhar. E aí que o kiwi se desenvolveu pra Nova Zelândia. Então e é legal que o pessoal de lá se chama kiwi também. Então é meio que na Austrália são os Aussies, na Nova Zelândia eles chamam de kiwis, né? Yes. Então é interessante. Cool. Se você tá duvidando, dá uma googlada aí. Porque é verdade. Aqui é cultura, não? Olha aí, essa eu não sabia. E é engraçado, né, que a fruta chama kiwi porque ele parece o corpinho do passarinho mesmo, que é peludinho, né?
Mas uma coisa também que eu gosto da Nova Zelândia é que, comparado com a Austrália, né? Eles dão muito valor para a cultura Maori, né? Maori. Aborígene, né? Isso, porque na Austrália nós temos os aborígenes e na Nova Zelândia nós temos os maoris, né? Então tem muita atividade. Eu só cheguei a ir a uma que tinha dentro do museu em Auckland mesmo, tinha um showzinho e tal. E eles mostram, tem as danças, a cultura, mas dentro da Nova Zelândia tem vários campos, vários sites para você ter essa experiência Maori, né? Você ir na aldeia, você, por exemplo, a comida deles, eles fazem embaixo da terra, né? Eles enterram com carvão lá, então é bem diferente. Antigamente... Mas por ser a parte vulcânica ali, então isso também. É meio que cozinha, não dá pra, tipo assim, é diferente o solo, né? Sim, sim. Então tem um sabor diferente. Eu não experimentei, mas tipo assim, eu cheguei a ver o show que tinha dentro do museu, né? Legal. Então, mas você sente, né? Porque, por exemplo, tatu, né? As tatuagens vem da cultura Maori, né? Então o pessoal é mais tatuado e é bem natural. E tem lugares mesmo, você vê, né? Propagandas para você estar indo nas aldeias, em lugares para estar tendo essa experiência. Na época, né? Que antes do Covid, bem né? Antes. Um dos chamariz era tipo, né? O beijinho de esquimó, que é como os maoris se cumprimentam, né? Aí depois do Covid eu não sei se ainda tem. Mas é muito bonito de se ver, né? Eles preservam bastante essa parte, por né? exemplo, o rugby, né? O time de rugby deles. All Blacks. All Blacks. Então, eles sempre dançam, né? Aquela dancinha de guerra que chama o haka. O haka, isso. Que vem dos maoris mesmo. Sim. E, tipo, se você vai na Austrália, é mais difícil. Na Austrália você vê, tem umas lojinhas e tal, mas se fala muito da Austrália dessa discriminação, né? Tipo assim, eles não têm... É que como se fossem os índios no Brasil, né? Se a gente quer ter uma experiência indígena no Brasil, é mais difícil. Então, eu sinto, assim, que na Austrália também né? Agora, na Nova Zelândia, eles realmente... A cultura maori, ela é bem, assim, destacada, preservada. Legal, legal. Você chegou a fazer essa dança lá, o haka? Não, eu dancei um pouquinho, né, no showzinho do Isso aí é Havaí. Você nem sabe! I do. Não, o haka é diferente, gente, o haka é de guerra, mas, tipo, eles têm a dança deles, não só pra guerra, né? Oh my God! Eu acho que eu não vou participar mais, porque eu estou tendo bullying aqui nessa entrevista. My God. Não, guys, isso aqui é intimidade. A gente só brinca com quem a gente tem intimidade, só, né? God. Mas legal, Paty, uma coisa, eu sou o tipo de turista que eu vou muito pra parte de restaurante, né? como eu não sou um cara aventureiro no sentido de esportes radicais, sim. Eu gosto muito de esporte aquático, né? Então, mergulhar, essas coisas eu gosto. Mas quando eu vou viajar, eu sempre vou muito pra restaurante. Sim. O que você comeu na Nova Zelândia que você fala assim, putz, isso aqui é muito bom, ou isso aqui é muito ruim, eu não recomendo também? Olha, eu acho que nesse termo, é claro que eu não experimentei a cozinha Maori, que eu queria realmente de fato, mas eu acho que nesse quesito ele é um pouco parecido com a Austrália, né? A gente chega e fala assim, qual que é o prato australiano? Tipo, eles vão falar meat pie, né? A torta de carne. Não tem muito. Mas a gastronomia, ela é muito forte ali, pelo menos em Sydney. Você vê gastronomia de todos os países, né? Tem Sim. Tailândia, japonês, coreano. Brasileira, né? Então, na Nova Zelândia, se for para falar um prato tradicional, talvez seria essa da cozinha Maori. Mas... agora, falar alguma coisa que era realmente de lá, eu não sei dizer, né? Você comeu Vegemite? Não, lá que eu acho que talvez Vegemite talvez não Também seja tem popular. também. Tem, mas talvez maybe not. Claro. Maybe not.
Mas, então a cozinha é a cozinha ocidental, né? Então você vai achar todo tipo de fast food e cozinhas de all around the world. Cool. Voltaria, Paty? Com certeza. Sim, com certeza. Até porque eu tô, né? Quero ir com alunos que gostem de coisas radicais, entendeu? Guys, então já fica a dica. Se você, 2024, se você quer ir para Nova Zelândia, já comenta com seu teacher, já manda uma mensagem ali no Insta pra gente, fala, teacher, quero ir pra Nova Zelândia. A gente monta um grupo, manda a Teacher Paty com vocês, que a Teacher Paty já tá ali como guia turística ali de Not really, de mas... Auckland. E bem legal também, uma coisa que eu fiz bem legal, ali também na Nova Zelândia tem ilhazinhas, né? Então eu fui numa ilha que ela é conhecida por ter vinhedos também, né? Então fiz um trip, e aí tinha um tour, né? Que você passava por todos os vinhedos, provava os vinhos. Só se você for maior, guys. Sim, pros grown-ups, né? É muito chique, e aí, tipo, nossa, e eles serviram um sanduíche, I think foi o melhor que eu comi, e casou muito bem com o vinho. Então era muito bom. Então tem, tipo assim, coisas não precisa ser radical, né? Eu acho que nem esse tour pelo vinhedo é bem gostoso também de se fazer. É um rolê meio de velho, né, Paty? Dá um rolê pelo vinhedo, cara. Ele fala, mas ele ia ser uma das coisas que ele ia fazer. Porque eu sou velho, então com certeza eu faria. Jesus. Mas relaxa, guys, se você é aluno aí jovem, não precisa ir no vinhedo, não. Dá pra fazer as outras coisas também. E também tem o onsen, né? O hot spring, que também... Mas é só coisa... Nossa, quanta coisa radical. Eu tô dando outras opções, porque tem muita gente que, tipo, vou fazer o que na Nova Zelândia? Eu tenho medo de tudo. Tem hiking, tem muito passeio de barco que eles fazem ali na parte dos canais. Tem bungee jumping, tem a tirolesa. Guys, essa parte de esportes radicais tem muita coisa na Nova Zelândia, guys. Sim. A parte de natureza gigantesca também. Dá pra fazer whale watching, ver... As baleias. Ver as baleias. Então tem muita coisa, guys. Sim. Se você nunca pensou em Nova Zelândia, dá uma procurada também. Provavelmente, se você gosta dessa coisa mais natureza, você vai se animar com a Nova Zelândia, guys. Sim, é um país belíssimo. E as pessoas, né, também são bem educadas, bem receptivas. E it's a great place. There we go. Então, fica aí, guys. A dica, se você quer conhecer a Nova Zelândia, se você quer saber mais sobre a Nova Zelândia, entre em contato com a gente. Sim. Né? Se tudo der certo, a Paty tá ano que vem pra New Zealand, levar um grupo de alunos aí. Então, se você quer fazer parte desse grupo, não fica de fora, guys. Lembra que são vagas limitadas. Sim. Vai um teacher junto, vocês vão pra escola, tem uma parte de passeio, então é bem legal, guys. Então, se você tem essa vontade, let us know. Tá bom? Yes. Principalmente meus alunos. Eu amo muito meus alunos. Eu quero ir que os meus alunos vão comigo, come on. There we go, né? There we go. Yes. Mas legal, guys. Como eu já falei, se você ainda não viu ali os outros episódios, volta, assiste todos. Sim. Se inscreve ali no nosso Instagram, Spring School, @SpringSchool, né? Segue a gente lá. Segue a Teacher Paty também no Instagram. Yes. Como é que é o seu nome lá, Paty? Paty Mid. Yes. Paty Mid, ok. Yes. There we go. Me segue lá também, Teacher Murilo ou Murilo Saito, tá bom? Segue a gente em todas as plataformas, Facebook, o YouTube channel também, se você ainda não é inscrito, guys, né? Subscribe, ok? E quer aprender inglês, quer aprender japonês, quer fazer faculdade, quer fazer supletivo, Spring School, guys. Come on, né? Tá bom? Thank you very much, guys, e Spring Your Life. Bye. Bye, bye. Eu tentei acabar umas 3 vezes, você puxava o assunto de novo, Paty. Mas que hora... Pode ficar muito longo. Mas não deu...